Olá, sejam bem-vindos ao 23º dia do nosso propósito de 30 dias de oração pelo seu casamento. O nosso tema hoje é: ore pela intimidade física em seu casamento. A palavra de Deus nos diz, no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 7 e 8. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Hoje iremos falar do momento físico mais importante dentro de um casamento, que é a relação sexual. É exatamente nesse momento em que homem e mulher deixam de serem dois e passam a ser um só. Deus, em sua infinita sabedoria, fez tudo de maneira certa, o que nos faz acreditar que esse era o único tipo de relacionamento íntimo que estava no coração de Deus, pois é o único que se dá de forma perfeita. Com duas mulheres falta, com dois homens sobra, se é que você me entende. A relação íntima é tão importante que Deus cercou esse momento de cuidados, deu até os passos em que deveria acontecer. Ele disse que o homem um dia iria encontrar uma mulher que ele iria amar tanto que desejaria fazer dela a sua mulher. Por ela, ele deixaria o pai e a mãe e se uniria a ela. Entendemos que antes da relação sexual deve ter um deixar demográfico, que é o sair da casa dos pais, deixar emocional, que é o colocar a esposa em primeiro lugar, o deixar financeiro, que é não depender financeiramente dos pais e assumir o sustento da esposa. E em seguida a esses passos, ele se uniria à sua mulher em casamento e os dois seriam uma só carne, um vínculo que é uma aliança de sangue. O que deveria ser um momento lindo é o primeiro que Satanás tem conseguido estragar nos relacionamentos, pois a maioria dos casais trocam a ordem das coisas, ou seja, já saíram do primeiro plano. A coisa mais rara hoje em dia é um casal que vai virgem ao altar para receber a bênção de Deus em sua união antes de se tornarem uma só carne. O problema é que com a banalização do sexo, banalizou também a intimidade. E o momento que deveria ser sublime se tornou um momento de necessidade para o homem e um momento de frustração para a maioria das mulheres. É muito importante orar pela relação íntima do casal, pois a qualidade da relação sexual é um ponto muito forte a favor do casamento. Por isso, não pode ser ignorado e nem feito de qualquer jeito. Um dia fui procurada por uma mulher visivelmente criada em uma família tradicional e ela estava sendo consumida por um dilema. O marido dela havia pedido algo para ela, mas ela estava muito desconfortável para fazer. Vocês vão ficar na curiosidade porque eu não vou contar o quê. Ela havia se aconselhado com um pastor que disse para ela que o dever da esposa é agradar o marido em tudo porque o corpo dela pertence a ele, pois os dois são uma só carne. Ela estava literalmente adoecendo por causa disso. Um dia ela foi à minha igreja, me ouviu pregando, gostou de mim e resolveu me pedir um conselho. Ela conversou abertamente comigo e eu percebi, pelo jeito dela, que para ela seria muito difícil se olhar no espelho depois de atender ao marido, pois para ela seria humilhação e desonra. Ela me perguntou: existe um limite para o casal, mesmo que eles sejam casados? Entre quatro paredes, tudo pode. Eu disse para ela que o limite que existe para o casal é o mesmo limite que Deus deu para todo ser humano. O pastor estava certo quando disse para ela que o corpo dela pertencia ao marido, estava certo quando disse que os dois eram uma só carne. Mas a Bíblia diz também que cada um deve saber possuir o próprio corpo em santificação e honra, e que se para ela o que o marido estava pedindo era desonra, que ela não fizesse. Ela chegou em casa e falou com o marido. A resposta dele foi a seguinte: você não faz? Eu vou encontrar quem faça. Ele saiu de casa, só voltou 2 dias depois, não procurava mais a esposa e deixou claro que ele havia encontrado quem fizesse tudo exatamente como ele queria. Quando ela me contou isso, eu perguntei para ela como estava o coração dela. E ela me disse assim: o mais espantoso, pastora, é que eu estou em paz. Não consigo odiá-lo por isso e continuo sendo a mesma esposa cuidadosa e carinhosa que eu sempre fui, pois no meu coração eu tenho a certeza de que fiz exatamente o que Deus esperava de mim.
Eu já fiquei mais tranquila com aquela resposta. Mas o incrível é que, passando mais ou menos 3 meses, o marido dela sofreu um acidente de trabalho, que o deixou completamente dependente dela para tudo. Até as necessidades físicas dele ele fazia em cima da cama. Ela me disse uma coisa que eu não esqueço. Ela disse assim, quando ele teve a alta do hospital e foi para casa totalmente inválido, a minha vontade era dizer para ele, vai agora e procure as mulheres que te satisfizeram na cama para cuidar de você em cima dela. Mas ela disse que no coração dela ela sabia que Deus estava a honrando. Por isso ela não disse nada. Mas ele mesmo admitiu e pediu perdão para ela. Por isso, eu posso responder sem medo de errar. Existe limite, sim. O homem não é um animal. Ele é capaz de raciocinar em todas as áreas. Por isso, não pode, em um momento tão importante, dar vazão somente aos instintos. Quem inventou esse momento foi Deus. Por isso, ele não pode ser feito do jeito que o diabo gosta, como muitas pessoas gostam de dizer. Pois se Satanás orquestrar o momento da intimidade do casal, esse momento poderá ser a desgraça do casamento. Vamos orar hoje para que a intimidade do seu casamento seja orquestrada por Deus, que seja um momento sublime, que mais do que um relacionamento físico, seja um encontro de almas, abençoado por Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Que Deus te abençoe.